Oi, turma, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre os primeiros povoadores da Terra, né? Quem foram essas pessoas? De que forma aconteceu, né? De que forma a nossa Terra foi colonizada, foi povoada? Hoje nós vamos aprender sobre isso. Para começar, nós vamos entender como que a história é dividida, né? A história do mundo, ela é dividida em pré-história e história, né? Observe esse slide, né? O que limita essa divisão? A invenção da escrita, né? A escrita ela foi criada 3.500 anos antes de Cristo, né? Então, antes da escrita, nós temos a pré-história. Após a escrita, nós temos a história. A pré-história ela foi dividida em dois períodos. Nós temos o período paleolítico, onde as principais características foram a produção de ferramentas de pedra lascada. Então, o homem ele não tinha como produzir ferramentas de outros materiais. A matéria-prima que ele tinha era a pedra, né? Então, ele produzia tudo a partir da pedra, da madeira. E ele vivia da coleta de frutos, então onde tinha uma árvore frutífera, ele estava por ali, né, colhendo os frutos para poder se alimentar. Ele produzia suas roupas. Eles eram caçadores e coletores. Caçadores por quê? Porque caçavam os animais para se alimentar e coletores porque coletavam as frutas, os legumes, né, coletavam tudo que eles precisavam para comer da natureza. E eles eram nômades. Por que nômades? Porque eles dependiam do alimento. Então, onde tinha um alimento, eles fixavam suas moradias, né? Essas moradias eram sempre às margens dos rios, porque tinha água fresca para eles beberem, né? Então, quando aquele alimento acabava naquela região, eles procuravam outra região para estarem fixando moradia, onde possuía alimento, água, e por isso que eles eram nômades. Já no período neolítico, né, aconteceu outros avanços. Olha só, o homem ele começou a descobrir a agricultura. Ele entendeu que ele poderia plantar em um determinado espaço e ali naquele lugar, ele ia produzir os seus alimentos. Ele começou a domesticar os animais. Então, ele começou a domesticar cabras, ovelhas, bois, né? Então, ele passou a entender um pouco mais sobre essa domesticação dos animais e usar isso a favor deles. Esse período ele também foi chamado de período da pedra polida. Por quê? Porque ele aprendeu a utilizar o metal, a polir as pedras. Então, a gente pode dizer que o período neolítico ele é chamado também do período de pedra polida, né, e da idade dos metais, por conta dessas duas descobertas. E foi no período neolítico também que aconteceu a primeira forma de escrita do ser humano. Com o avanço, né, do período neolítico, criou-se o quê? Criou a agricultura, né? Então, os agricultores e pastores, eles passaram a produzir o seu próprio alimento, né? Eles se tornaram sedentários. Por quê? Como eu falei anteriormente, o homem passou a observar que se ele plantasse, aquela planta ia nascer, ele ia colher, né? Os animais passaram a ser domesticados. Então, como você observa aqui nessa imagem, nós temos a criação de animais, nós temos a plantação de alimentos. Então, ele deixou de ser nômade e passou a ser sedentário, né? O trabalho também ele era dividido entre homens e mulheres. Geralmente, os homens cuidavam da caça, das plantações, e as mulheres cuidavam da produção de alimentos, da colheita e da criação dos filhos. E como que aconteceu essa evolução, né?
da aldeia até chegar nas cidades. Com a agricultura e a pecuária, aumentou a oferta de alimentos, né? Então, essas pessoas, elas não precisavam mais ficar se mudando de um lugar para outro, elas não precisavam mais estar trabalhando tanto. E o que aconteceu? Com uma oferta maior de alimentos, a qualidade de vida deles melhorou, eles passaram a ter mais filhos e a população aumentou. Eles desenvolveram também um instrumento chamado arado, que é esse instrumento aqui da imagem, né? Esse instrumento que era puxado por bois, ele ajudava na plantação de alimentos. Houve uma maior formação, uma maior divisão do trabalho, né? E, consequentemente, como essa população aumentou muito, houve a formação das aldeias. E como que eram formadas essas aldeias, né? Existiam várias famílias, né? Essas famílias formavam um clã, né? Um grupo de famílias formavam um clã. E esses grupos de famílias formavam as aldeias, as tribos. O que aconteceu? As aldeias, as famílias, né? Essas tribos, elas passavam a produzir mais alimentos do que elas precisavam para consumir. Então existia uma sobra. A partir disso surgiu o quê? O comércio. Como que acontecia esse comércio? Olha só, eu produzia batata na minha aldeia. A outra aldeia produzia macaxeira. Então, o que eu pegava a sobra da minha batata e ia oferecer nessa espécie de feira. E lá era trocado tudo o que a gente precisava. Eu precisava da macaxeira, eu precisava do feijão. Então, eu pegava e pagava com a batata que eu produzi, com o arroz que eu produzi. Assim foi criado o comércio. E como que aconteceu a primeira formação do Estado, né? Essa noção que a gente tem de Estado hoje, ela aconteceu lá atrás, né? Na pré-história ainda. Com o aumento da produção de alimentos, da criação do comércio, né? Algumas aldeias, elas prosperaram, elas cresceram, né? A população cresceu. Com a população crescendo, houve a necessidade de quê? De mais terras para produzir alimentos, porque as pessoas precisavam se alimentar. E o que isso gerou? Gerou disputa entre as aldeias, né? Por exemplo, a minha aldeia, ela é grande, eu preciso de mais terra para plantar. Então eu comecei a disputar essa terra com outras aldeias. O chefe que ganhava essa disputa, ele passava a ter o controle das aldeias, né? E daí foi passado também a cobrar impostos. Esses impostos, eles eram pagos em produtos, em alimentos, em animais. E o chefe que controlava a maior parte dessas aldeias, o que aconteceu com ele? Ele se tornou rei. Através desse processo todo, houve a centralização do poder. Daí, a primeira noção de Estado. Agora que a gente entendeu sobre a formação dos povos, como que essas aldeias foram criadas, como que foi a primeira noção de Estado, a gente vai praticar o que aprendemos. Acesse o link que está na sua tela, vai abrir uma nova página e você vai clicar em Começar. Essa mudança ocorreu no período Neolítico. Pecuária e agricultura, a sedentarização, Homo sapiens, armas de pedra lascada, armas e ferramentas de metal, luzia, a escrita. Qual mudança ocorreu no período Neolítico? Você vai clicar na que você acredita ser a correta e vai praticar aí de casa, tá bem? Por hoje ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Tchau!